A mentira do livro de Atos dos Apóstolos que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Ali uma citação em que o escritor não foi o próprio Pedro que citou. As pessoas acreditam fielmente que o personagem ali criado, o Pedro, está citando essa passagem, mas não, ali você percebe que todo o contexto, a estrutura do livro é terceira pessoa, é alguém que está, um narrador, alguém que está escrevendo, um escritor. Não é o personagem Pedro que escreveu, ok? Então, aí esse personagem, esse escritor, coloca palavras na boca do personagem Pedro, mas realmente Pedro disse isso? E por isso que contém mentiras dentro do livro de Atos dos Apóstolos que eu vou apresentar para vocês. Ele faz citações lá do livro de Salmos, dizendo que Davi profetizou acerca ali de Judas, acerca de outros componentes, outras coisas que aconteceram ali, segundo nos relatos dos evangelhos. Ele tenta atribuir isso, que é uma profecia, pelo rei Davi. Então, nesse vídeo, eu espero que você fique até o final, depois da nossa vinheta e nossos comerciais, que eu vou apresentar para vocês essas mentiras. E se é mentira, e se o teu Espírito Santo inspirou os grandes homens a escrever a Bíblia, então é uma mentira do teu Espírito Santo. E se a Bíblia é a palavra de Deus, também é uma mentira do próprio Deus, ok? Então, vamos lá. Você que quer adquirir conhecimento, você que quer comprar algum livro para estudar referente à historicidade da Bíblia, sobre arqueologia, sobre se realmente existe inferno, como foi criado o Novo Testamento, né? Então eu peço para você que você entre aqui na descrição, tem um maisinho, ó, mais, descrição, mais, você clica ali, vai aparecer ali toda uma escrita aqui referente ao meu canal, tem os links ali, que eu sou afiliado da Amazon, você pode entrar, clicar, comprar ali o seu livro ou qualquer outro objeto, celulares, qualquer tipo de coisa que você quiser para sua casa comprar, que estiver dentro da plataforma da Amazon, você pode entrar através do link aqui e automaticamente você vai estar ajudando este aqui do canal, ok? Então, olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione, o meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, quando a gente pega ali o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e chegamos ali no versículo, por exemplo, 16, e a gente dá até um Google aqui, vai ter vários sites apologetas defendendo essa ideia de que a citação de Pedro ali é profecia do rei Davi, ok? Então as pessoas leem versículo isolado e falam, disse lá no Antigo Testamento, está falando sobre Jesus, está falando sobre Judas, está falando sobre o Espírito Santo, e eles pegam versos isolados, né, heresia, e faz essas afirmações dizendo que o Antigo Testamento está dizendo sobre o Novo Testamento. Então, olha aqui para você ver, um site que é Estudo de Atos, capítulo 1, né, versículos comentados. Aqui, se você der um Google, escrever aí, o Antigo Testamento fala sobre Judas, aí vai direcionar para você nesse site aqui, ó, é um dos primeiros classificados ali. Diz assim a citação: irmãos, convinha que se cumprisse que o Espírito Santo, que o Espírito Santo predisse. O que quer dizer isso? Ele preveu, ele disse lá atrás, que na Escritura, na boca de Davi, acerca de Judas. Será isso verdade mesmo? Será que Davi realmente falou, o Espírito Santo falou através da boca de Davi, acerca de Judas? Que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Atos capítulo 1, versículo 16. E aí eu vou levar para você agora dentro do capítulo de Atos, para a gente conferir e fazer um paralelo lá no Antigo Testamento, para ver se realmente isso está descrito lá, ok? Atos capítulo 1, do verso 16 ao 20. Só que dentro tem grandes problemas. Vamos ver? Irmãos, aqui se você ler o verso 15, está dizendo, e Pedro tomou a palavra dizendo, né, irmãos, era preciso que se cumprisse. Então, quando ele fala cumprisse, ele está dizendo que é uma profecia. Era preciso que se cumprisse a Escritura, em que, por boca de Davi,
o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas. Então, Pedro aqui, segundo o personagem, o escritor de Atos, ele coloca que Pedro citou isso, que o Espírito Santo avisou de antemão que tinha falado a respeito de Judas. Será que o livro de Salmos fala sobre Judas? Vamos ver, né? Que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Será que fala realmente? Diz assim, ó: ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. Só temos um grande problema aqui, né? Porque esse versículo 18, ele vai contra o que diz lá Mateus capítulo 27, se eu não me engano, em que Judas foi se enforcar. Ele não caiu no abismo e as suas entranhas se derramou. Então aqui o escritor de Atos, ele desconhece a história de Judas, porque não foi assim a forma que Judas morreu. Segundo os outros textos, fala que ele morreu enforcado. Aqui ele fala que ele caiu, se arrebentou de cabeça para baixo. Aqui não tem nada de enforcamento. Não tem nada. Não adianta você tentar fazer um malabarismo e dizer assim: ele foi tentar se enforcar, a corda arrebentou, ele caiu no barranco, caiu de cabeça e morreu, as entranhas e abriu. Não. Isso aí é falácia sua. Você está inventando aquilo que não está escrito na Bíblia. Não acrescente aquilo que não está descrito na Bíblia. Defende só aquilo que está escrito. Um texto fala que ele foi se enforcar, outro texto fala que ele caiu na ribanceira. Caiu de cabeça, as suas entranhas se abriu. Aí nós já temos uma contradição aí, né, entre os relatos de Atos e os evangelhos. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Acéldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos, aqui tem a citação, né, do personagem: fique deserta sua morada e não haja quem nela habite, e ainda um outro receba o seu encargo. Olha aqui. Pois está escrito no livro de Salmos. Está escrito no livro de Salmos o quê? Ele vai dizer: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e ainda um outro receba o seu encargo. Vamos ver então se essa citação aqui do versículo 20 e daquele no início que eu apresentei para você está descrito no Antigo Testamento? Ou se o escritor ali usou versos isolados que não tem nada a ver com Judas? Vamos ver? Salmo 69, ele vai citar isso aqui, ó: que seu acampamento fique deserto. Ele pega um verso isolado, a parte, né, só isolado a parte 26 do contexto inteiro de 69. Ele vai fazer uma citação, quer ver? Fique deserta sua morada e não haja quem nela habite, e ainda um outro receba o seu encargo. Só que não é isso que está escrito. Que seu acampamento fique deserto e não haja morador em suas tendas, pois perseguem aquele que feriste e acrescentam as chagas à tua vítima. Acusa-os crime por crime e não tenha mais acesso à tua justiça. Sejam riscados no livro da vida e com os justos não sejam inscritos. Quanto a mim quem? Esse texto está dizendo? É profecia? Não. Outra coisa que vocês têm que colocar na sua mente: Salmos não é profecia. Nunca Davi profetizou. Salmos não é profecia. Quanto a mim, pobre e ferido, que tua salvação, ó Deus, me proteja. Quanto a mim, versículo 31, louvarei com um cântico o nome de Deus e o engrandecerei com ação de graças. Tem profecia aqui no meio? Se fosse profecia, ele ia fazer uma citação, ele ia dizer assim, ó: virá num certo tempo lá para frente, em que um homem irá entregar o Messias. Isso seria uma profecia. Ele ferirá o calcanhar, né? Ele iria citar componentes
de uma profecia, mas aqui não é profecia. Porque quando você vai para o contexto do versículo 69, para quem, por quem, para quem é esse texto? Do mestre de canto sobre a área, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, pois a água está subindo ao meu pescoço. Estou afundando no lodo profundo, sem nada que me afirme. Estou entrando no mais fundo das águas, e a correnteza me arrastando. Esgotou-me de gritar, minha garganta queima, meus olhos se consomem esperando por meu Deus. Aonde tem profecia aqui, aonde tem citação, porque aqui você percebe que é Davi pedindo ajuda, socorro. O escritor da narrativa do livro aqui de Salmos, ele tinha pensamento, o Novo Testamento, Judas? Ou ele está dentro de um contexto aqui, angustiado, pedindo ajuda, estou num profundo lodo. Ele pensa em Judas, ele pensa num homem que vai ser preso. Se você ler todo o contexto de Salmos, não. Então, o livro de Atos, ele utiliza de frases isoladas para poder fundamentar um texto ali, encaixar a historinha. Aí ele se remete ao Antigo Testamento, ele usa um versículo isolado. Mas esse texto de Salmos está dizendo sobre Judas, sobre Jesus, sobre escolher um discípulo? Hein? É a pergunta que eu te faço. Quando o escritor de Salmos está escrevendo isso aí, ele tem alusão, ele pensa nisso? É profecia? Ele diz, virá um dia que isso vai acontecer, isso é profecia. E isso é profecia, você profetizar de algo que irá acontecer. Se você ler todo o contexto de Salmos, você não vai ver a profecia. Agora, você pode sim pegar em versículos isolados e criar qualquer tipo de teoria. Qualquer tipo. E aí você fazer alusão dizendo assim, é Jesus. É Apocalipse. Mas aí fica muito fácil. Porque você isola o versículo, você tira os componentes, o escritor, você tira os personagens, você tira toda a estrutura ali do texto que se remete àquele contexto. E você pega um verso isolado e joga lá para frente. E fala, tá vendo? Atos falou sobre Salmos, mas Salmos está dizendo sobre Atos? Não. Vamos para mais um? Ele diz assim, presta atenção, precede do doente abandonado, do mestre de cantos, Salmo de Davi. Feliz quem pensa no fraco e no indigente, no dia da infelicidade, Yahvé o salva. Yahvé o guarda, dá-lhe a vida e felicidade na terra, e não entrega a vontade dos seus inimigos. Yahvé o sustenta no seu leito de dor, tu afofas a sua cama em que ele definha. Eu quem? Davi. Yahvé tem piedade de mim, cura-me, porque eu pequei contra ti. Aonde aqui Davi, no Salmo 41, está falando de Judas, está falando de Jesus, do Espírito Santo? Não, né? Mas o escritor de Atos, ele inclui aqui no versículo 10 de Salmos 41. Eu estava em Salmos 41, do 1 ao 5. Quando você vai no versículo 10, o escritor de Atos usa esse verso isolado que eu risquei aqui para vocês, sublinhei para vocês. Até meu amigo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Então, o esboço ali, descrito no site, ele faz toda essa analogia em que Judas comia do pão de Jesus e que levantou o calcanhar contra ele, o traiu. Olha para você ver a heresia que o escritor de Atos comete e que esses apologetas que escrevem texto no Google para enganar os trouxas que estão dentro da igreja para dizer que Judas feriu calcanhar, né? Judas o traiu Jesus. Mas está escrito isso no livro de Salmos? É profecia? Ou o contexto, como eu já li para você aqui, é um salmo, é um canto, ele está ali fazendo uma citação de um canto, né? Ele está dizendo ali, é um poema que ele está escrevendo, porque cura-me, porque eu pequei contra ti. Ele está falando com o quê? Ele está conversando com Yahvé.
aonde tem profecia, onde ele cita Jesus, onde ele cita, aonde? Judas. Ele diz assim, ó, até meu amigo em quem confiava eu comi do meu pão. Então o escritor de Atos, ele isola o texto, ok? Tu, porém, Yahvé, tem piedade de mim, levanta-me e eu pagarei os que eles merecem. Nisto reconheço que te comprases comigo, se meu inimigo não triunfar sobre mim. Quanto a mim, tu me mantens íntegro e me estabeleces na tua presença para sempre. É Jesus que estabelece aqui Davi? Ou é Yahvé? Bendito seja Yahvé. É Jesus? Não, né? O Deus de Israel, quem salvava Davi ali era Jesus? Não, né? Davi precisava de Jesus? É a pergunta que não quer calar. Davi precisava de Jesus para que ele fosse salvo? Ou aqui você vê só um personagem? Você não vê aqui Trindade, você não vê Pai, Filho e Espírito Santo, como é citado no Novo Testamento. Bendito seja Yahvé. Ele poderia falar, bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não. O Antigo Testamento não retrata isso daqui. Desde agora e para sempre é só Yahvé. Você não tem 3 pessoas em um aqui, que nem aparelho de som 3 em 1. Amém e amém. Encerrou, acabou. Então, quando você lê ali o capítulo 1 de Atos, ele distorce os versículos para introduzir os personagens. Judas, no contexto ali, para falar que está falando do Novo Testamento, mas ele adultera os textos. Quer ver? Olha o que ele acrescenta no último versículo 20, que não tem, você pode procurar, não existe no Antigo Testamento isso aqui. Vamos voltar aqui, ó. Pois está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada e não haja que nela habite. Beleza, não para aqui. Ele diz que está escrito no livro de Salmos. E ainda, um outro receba o seu encargo. Aonde está escrito isso no livro de Salmos ou no Antigo Testamento? Que um outro receberia o seu encargo, que Judas ia sair fora, e aqui ele está fazendo alusão a Matias, que outro ia substituir Judas. Aonde está descrito isso no Antigo Testamento? E com forma de profecia. Você que vai querer defender aqui o livro de Atos, mostra para mim aonde uma estrutura de profecia. O que é profecia? Mostra para mim uma estrutura de profecia formada com esse versículo 20 aqui. Que ele era contado entre os nossos e receberam sua parte nesse mistério. Onde está citação de Judas no Antigo Testamento? O nome Judas. Porque se é algo profético, ele tem que citar nome. Senão fica muito subjetivo. Eu posso fazer qualquer tipo de afirmação, por exemplo, no futuro haverá um terremoto gigantesco no mundo, irá morrer várias pessoas, será um desastre que o planeta inteiro vai ficar sabendo. Eis que eu digo em nome do Senhor, isto irá acontecer para chacoalhar o povo que está debaixo do pecado. Beleza. Aí passa 30 anos, eu não cito que lugar que é, eu não cito quantidade de pessoas que vai morrer, eu só cito que vai ter um terremoto, vai morrer um monte de gente, e que o planeta inteiro vai ficar sabendo. Tá, só que é o seguinte, se nós não tivéssemos internet, o mundo inteiro ia ficar sabendo? Não. No passado, o pessoal não ficava sabendo das guerras, antes da tecnologia. Eles não tinham informações. Quando a informação chegava, demorava às vezes meses para chegar. E outra, eu disse qual cidade que era esse terremoto? Quantidade de pessoas? Eu citei nomes? Não. Então a profecia que qualquer um pode dizer. Qualquer um. Vou eu falar, haverá um ganhador da Mega Sena. É subjetivo, porque vai haver. Alguém vai jogar, milhões de pessoas irão jogar e alguém vai ganhar. Mas se eu não citar nome, se eu não citar data, porque pode acumular, eu estou subjetivando essa profecia. E é isso que o escritor de Atos dos Apóstolos, ele faz. Ele pega um verso isolado e diz, encaixa, isso aqui encaixa em Judas. Mas esse verso isolado está escrito que é Judas? É profecia? Tem estrutura de profecia? Então,
O escritor de Atos dos Apóstolos, ele se utiliza, ele mente no texto para poder fazer, incluir esse livro de Atos para fazer que a atestação de que isso é cumprimento profético na vida de Jesus, na vida de Pedro, na vida de Judas. Mentiu, ok? Então eu espero que você, quando for ler o texto, faz uma comparação, pega esse versículo, porque está escrito no livro de Salmos, vai lá, leia o contexto, não isola o verso, leia o contexto, para quem está escrito, por quem, para quem. É sobre Judas? Tem estrutura de profecia? Aí você vai entender que não passa de uma mentira, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.